Olá, eu me chamo João Vitor e hoje eu vou falar sobre o segundo gatilho mental das armas da persuasão. Ele fala sobre o compromisso e a coerência. Robert Cialdini fala de algumas pesquisas que foram feitas sobre apostadores que tendem a achar que a sua aposta vai ser a vencedora, mesmo que não tenha chance real de ganhar. Então, os apostadores eles acreditam cada vez mais que sua aposta vai vencer, pelo simples fato de terem se comprometido àquela aposta. Isso existe porque depois que a gente toma uma decisão, a gente não precisa ficar pensando nela depois. Ficar pensando em como a gente deve decidir ou agir. As nossas decisões elas já foram tomadas e só basta fazer o que tu já se comprometeu. Então é muito mais fácil para te economizar energia mental de tomar decisões. No livro ele fala sobre compromisso e coerência, mas o compromisso ele está atrelado à coerência, porque o verdadeiro gatilho é a coerência e o compromisso é uma forma de chegar à coerência. Entenda, quando você se compromete com algo, você ativa a sua coerência, né? Então você tem que se tornar coerente com aquilo que você se comprometeu, para que assim a sua mente se molde aquilo que você falou que faria. Por exemplo, eu vou falar que eu vou acordar às 5 horas da manhã todos os dias, pelos próximos 21 dias. Então, naturalmente eu vou ter que acordar porque as pessoas sabem, eu tenho que me tornar coerente com isso porque eu já fiz um compromisso de acordar às 5 da manhã. Para mim é muito mais fácil porque eu só tenho que cumprir o que eu já tinha me comprometido. Então, basicamente eu tenho que acordar mais cedo porque eu já decidi isso, eu não preciso ficar pensando sobre essa decisão que eu tomei. Para entender um pouquinho melhor como que funciona esse princípio da coerência, na Guerra da Coreia, os chineses, né, eles pegavam alguns prisioneiros americanos e pediam para eles fazer pequenos favores, então pequenas frases sobre a China, dizendo que não era tão ruim o regime comunista e etc. E isso foi cada vez ficando maior, ao ponto em que eles pediam para fazer concursos de redações e os chineses queriam é que as redações pró-comunistas ganhassem. Mas eventualmente eles liberavam alguma redação pró-capitalista para que eles sentissem que tinha um pouco de competitividade. Mas o que acontece é que, como eles queriam ganhar, os americanos passaram a cada vez fazer mais redações pró-comunistas e isso acabou moldando um pouco o pensamento deles, tanto que após a guerra alguns deles começaram a dar afirmações não exatamente a favor do comunismo, mas eles estavam um pouco mais favoráveis e menos céticos quanto a isso, falando que o comunismo ele era algo que era ruim para a América, mas que aparentemente não era algo tão ruim para a Ásia, né? Então eles acabaram sendo convertidos também. O que acontece é que um pequeno pedido, ele vai se tornando grande. Os chineses, nesse caso, começaram com pequenas coisas, pequenas frases, eles gravavam os americanos, eles pegavam as frases e botavam em lugares públicos para que as pessoas vissem que eles tinham feito, então isso era uma forma de compromisso. E aos poucos foi tornando isso grande, tornando uma competição de redação, dando alguns prêmios, tipo cigarro, frutas, etc., para os prisioneiros que ganhassem. Então, de forma geral, quando a gente se compromete com algo, a gente ativa a nossa coerência, a nossa mente começa a se moldar com essa nossa decisão. A gente não precisa mais pensar sobre isso, porque as decisões já foram tomadas, então a gente só precisa fazer o que a gente já se comprometeu. É isso que torna o gatilho da coerência tão forte, porque a gente passa a não pensar sobre aquilo que está sendo feito. Quando a gente se compromete com uma venda, com uma compra, etc., a gente passa a não pensar mais naquilo. Então, às vezes, o valor sobe muito e a gente nem percebe, né, que o valor do produto está um pouco exagerado para a entrega, né, que a gente vai ter. O vídeo de hoje fala sobre isso. Me siga no Instagram. Obrigado por assistir até aqui. Assista o próximo vídeo aí.